Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. Apresentação JG Serviços. Patrocínio Iocan Alimentos, Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos. Boa noite para você que nos acompanha aqui pelo canal 14 da NET, na Vale TV, pela Vale TV Play também nas nossas multiplataformas, seja aí no nosso perfil do Facebook e no YouTube. Eu sou a jornalista Stephanie Sander e, como de costume, em ano eleitoral, a Vale TV mais uma vez faz uma cobertura especial para ouvir as propostas dos candidatos, não só de Novo Hamburgo, onde a Vale TV tem sede, mas das cidades também da região. A partir de hoje, começamos uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Campo Bom. Toda essa cobertura faz parte do projeto Eleições Cidadãs, que conta com a apresentação da JG Serviços, Segurança, Limpeza, Jardinagem e Zeladoria. Temos também o patrocínio da Iocan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Também Projeta Expositores, especialista em projetos comerciais, e Tecnolar, 30 anos, tudo o que você precisa está na Tecnolar. É um ano eleitoral um tanto quanto atípico. Os candidatos não podem ter um certo contato mais próximo dos seus eleitores. A gente tem aí estilos diferenciados de campanhas eleitorais, mas não é por isso que a gente vai deixar de ouvir as propostas e o que pensam para o futuro das cidades da nossa região, dos candidatos, então, desta eleição do próximo dia 15 de novembro. E a gente começa recebendo o candidato Marcos Santos Miconga, do Partido Verde, Coligação Verde e Sustentabilidade, a quem eu já agradeço a presença aqui nos estúdios da Vale TV e peço que o senhor se apresente em 1 minuto, candidato. Boa noite. Boa noite. Bom, todos já devem saber que eu sou o candidato Marcos Santos Miconga, do Partido Verde. Eu tenho na nossa coligação apresentando... Essa coligação, quando a gente fala, só para ficar bem claro, é uma coligação com o povo, porque o Partido Verde está com uma candidatura única, né? Somos verdes, o prefeito e o vice. O meu vice é o Jaquiel de Oliveira. Mas um breve currículo para vocês. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, né, nos Irmãos Vetter, em Campo Bom. Estudei no Marquês do Herval, no 31 de Janeiro, no Fernando Ferrari, né, fiz algumas cadeiras na Fevale e fiz o curso superior em Tecnologia, em Marketing e Vendas, né, na Unisul. Então, eu me apresento como candidato, como um divisor de águas entre o que se conhece de política e o que se pretende colocar hoje, né, como uma nova forma de fazer política, né, que é uma política voltada toda para o ideário da sustentabilidade, né, com um olhar muito importante para a vida. Candidato, pela sua fala inicial. A partir de agora a gente entra em alguns temas, tanto importantes para as cidades, né, da nossa região, quanto com certeza para o seu plano de governo. O primeiro deles é a saúde. A gente quer saber o que a gente pode fazer de melhor para o Hospital Lauro Hels, que tem já muitos serviços, mas como qualificar ainda mais o hospital, a estrutura de saúde da cidade de Campo Bom. O senhor tem 3 minutos para a resposta. Sim. Bom, a gente entende, né, essa política de sustentabilidade como um viés assim, transversal, né, que perpassa por todas as secretarias. Então, quando tu fala em saúde, tu não pode deixar de pensar na arrecadação, não pode deixar do desenvolvimento econômico, né, e também de como está postado hoje as candidaturas na nossa cidade, né. Se vê que tem, hoje o povo vai ter uma oportunidade de escolher entre, né, um monte de CCs ou uma candidatura alternativa, né, apresentando uma estrutura enxuta e técnica, né, para quê? Para que a gente tenha mais recursos para investimento na saúde, né? E esse viés de sustentabilidade é um viés que trata também da economia da água, da luz, né, do município, que faz com que, por exemplo, a gente tenha coletas de água da chuva em todos os prédios públicos. Isso vai fazer com que a gente tenha mais recursos, né, com menos CC, que a gente sabe que todo esse envolvimento aí, de um agrupamento de candidatos,
né, de uma coligação que é antagônica até, que as ideias não fecham nem com um nem com o outro, mas estão do mesmo grupo. A gente entende que todos vão ser, querem ser comportados dentro dos cargos públicos. Com isso, né, nós temos um inchaço aí de CCs e fazendo com que falte recursos para investimentos na saúde. Então, eu acho que essa ideia da sustentabilidade, ela faz com que a gente tenha mais recursos para investir no hospital, por exemplo, e a gente sabe que existem demandas, né, que faltam recursos. Isso é sempre o mesmo discurso, né? Então, para isso, a gente tem que ter essa ideia também de que, por exemplo, agora nesse período de crise, nós tivemos aí um período muito complicado para todo mundo, para todos os comerciantes, a população de modo geral, né? E dentro da prefeitura e dos cargos de CCs, não houve uma cultura de, vamos reduzir esses nossos salários aí no mínimo em 30% e recolher esses valores também, como todo mundo se sacrificou agora nesse período da pandemia, e ter um fundo para a gente investir mais, não só na saúde, na segurança, né? Então, e ali na saúde a gente tem problemas 20 segundos de atendimento, né? De qualificação, que a gente sabe que poderia melhorar. Hoje a gente tem muitos problemas básicos, por exemplo, quando alguém vai coletar um sangue, os profissionais não acham uma veia, então a gente tem que qualificar melhor a nossa saúde. O senhor falou aí de investimentos também, de uma crise que estamos vivendo, e é justamente o nosso próximo assunto. A pandemia acabou antecipando o fechamento, talvez, de muitas empresas que ainda engatinhavam, tirou postos de trabalho. Como podemos pensar nessa retomada, sabendo que a gente vai ter um cenário talvez totalmente diferente do que tínhamos antes, né, do distanciamento? Primeiro, como pensa o Partido Verde no setor da economia? Né? A candidatura de Miconga e Jaquel 43, nós pensamos o seguinte, que a ideia da sustentabilidade, ela é uma ideia que tem possibilidade de gerar muitos empregos, né? E entre uma das nossas ideias é o seguinte, o município ter um corpo técnico para ajudar as empresas. Nós entendemos aí que muitas empresas fecharam e estavam estruturadas, porque também ela faltava não só o dinheiro para pagar o aluguel, faltava uma orientação técnica, né, para que o produto dela tivesse mais mercado, né, que ela tivesse mais um apoio, né, e também eu penso que é muito importante a implementação de uma cultura de apoio a cooperativas de trabalhadores. Né? A gente vê que os momentos de crise são os momentos que a gente precisa reinventar. Né? E dentro dessa ideia, da cooperativa, a gente vê aí os estados, por exemplo, de Santa Catarina, sofrendo menos. Por quê? Porque lá é muito mais implementado a questão das cooperativas, né? De trabalhadores, de produtores, de tudo quanto é segmento. Isso faz com que as empresas tenham mais facilidade em negociar com o trabalhador, e uma cooperativa em si é o trabalhador sendo dono da empresa. Então ele sempre vai ter muito mais flexibilidade de lidar com todas as questões que envolvem a existência de uma empresa. Né? Então o foco nesse mecanismo de apoio às empresas do ponto de vista de inteligência, né? Um corpo técnico apoiando de forma de inteligência as empresas e o cooperativismo, eu creio que a gente vai ajudar muitas pessoas a serem empregadas e a economia do município, né? Certo. A gente fala agora também da questão envolvendo as finanças do município, que tem tudo a ver com isso, né? Como gerar mais emprego, tendo aí queda de arrecadação, tendo dívidas, tendo que manter toda uma estrutura de administração. Como é que o senhor vê esse equilíbrio, então, no orçamento, no que entra para o município e no que deve ser investido? Pois então, o que eu falei na própria introdução, né? Eu penso que vai ser um divisor de águas essa eleição. A gente vê aí um ajuntamento, né, de partidos que querem ser contemplados com cargos
de CC, e à medida que eles fazem feita essa negociação, eles loteiam, né? Essa outra força política, né, ela precisa contemplar todo esse grupo e ir colocando em excesso muitas vezes, né, e é o que a gente vê, o que se vê, o que se ouve na cidade, é que tem muitos CCs. E a única candidatura que tem, né, uma alternativa de que, para começar, tanto na filosofia em si, qual é a questão da sustentabilidade, vamos começar com o básico, uma espinha dorsal, com uma questão de inteligência, né, de um grupo inteligente, e vamos reduzir, por exemplo, utilizando a água da chuva, é um desperdício o que choveu agora nesses 2 meses, gente. Nós não temos um prédio público, né, que ocupa a água da chuva. Eu dei um exemplo numa outra emissora, que olha só, uma escola pública, no mínimo com 300 alunos, né, dando descarga uma vez por dia quanto a gente economizaria de água? É água, por exemplo, que é tratada e que vai para os esgotos, isso é um desperdício, né? E essa cultura de sustentabilidade vai fazer com que a gente aumente a economia para empregar em outros benefícios da cidade, né? E essa cultura também vai fazer com que a gente tenha os cargos relacionados à questão técnica. Nós vamos resolver o problema da saúde. É alguém que tenha o conhecimento, não porque é um cara indicado, né? Vamos contemplar. A gente vê que às vezes os caras não têm nenhum conhecimento, mas porque ele precisa ser abrigado em função de uma coligação completamente que não se fecha. É claro para mim que a gente precisa reduzir e precisa ter essa cultura, gente. É impensável no momento que nós perdemos várias vidas, né? Que nós perdemos várias empresas, vários empregos, as pessoas estão passando fome nos bairros, estão mendigando, né? 30 segundos. O poder público, os CCs, tudo ganhando 5, 8 mil, né, 3 mil, o próprio prefeito não ter essa consciência. Pô, gente, nós temos que nos colocar na situação deles, reduzir o nosso salário e criar um fundo de apoio, porque eles vão precisar. Obrigada, candidato. A gente fala agora de educação. O senhor mesmo citou as escolas, né? A gente sabe que as escolas esse ano ficaram vazias. As crianças tiveram uma nova realidade, professores distantes, aprendizado através de telas, do computador, do celular. Como é que deve ser essa retomada? Como é que a gente tem aí à frente os desafios na área da educação de Campo Bom? Eu entendo que isso tem que ser discutido com o corpo, né, de profissionais da educação, com os professores, né, com os pedagogos, né, para que a gente tome uma decisão coletiva. Eu acho que já é pacífico que este ano não vai haver essa retomada, né, de forma física, né, lá nas escolas, mas a educação, ela tem que ser, essa filosofia da sustentabilidade, tu vê que, à medida que tu te coloca já como candidato, que entender o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é a gente pegar e se desenvolver a nossa cidade de forma econômica, cultural e tal, sem interferir, né, no desenvolvimento das gerações futuras. E essa própria cultura, uma coisa básica que eu acabei de falar, gente, peraí, é insano tu tratar a água vem lá do rio, pegar uma água podre do jeito que todos os químicos, toda a energia, todo esse custo que se tem para jogar ela para o esgoto novamente, é insano, né? Sendo que a gente poderia ter uma economia aí, sei lá, de uns 300 mil reais mês, tranquilo, né? Só no custo de água em prédios públicos, né? Colhendo água da chuva, né? E isso vai fazer o quê? Mas isso aí é uma coisa óbvia, mas até agora não fizeram, sabe? Óbvia, mas isso também faz com que se ajude a educar. Se tem uma educação financeira com isso, né? Se tem mais recursos para investir onde precisa. Nós tivemos professores agora que tiveram problemas de não ter forma de se comunicar, equipamento decente, né? Internet decente.
Os próprios alunos carentes não tiveram recursos. A gente vê essa desigualdade, né, que poderia ser menor com uma cultura de sustentabilidade. Então, por isso que eu me coloco como candidato no sentido de divisor de águas, né? Nós temos que dividir o que se foi feito até agora, porque essa prática de fazer um ajuntamento, né, antagônico e vamos agora e tal... Cara, essa prática, eu não posso conceber você, cidadão campobonense, né, aprovar uma coisa dessas. Né? Nós temos que fazer uma mudança cultural do ponto de vista político. 20 segundos. Né? Nós queremos... as pessoas reclamam da política, né? Eu me coloco aqui como um dever cívico, apresentando uma alternativa diferente que vocês viram até agora. Eu quero um mundo melhor, e esse mundo melhor começa agora, né? Votando 43, Partido Verde, Miconga e Jaquel. Obrigada, candidato. Estamos conversando com Marcos Santos Miconga, do Partido Verde, Coligação Verde e Sustentabilidade. Eu vou lembrar os nossos apoiadores. A cobertura da Vale TV nesse ano eleitoral tem a apresentação de JG Serviços, Segurança, Limpeza, Jardinagem e Zeladoria. Também o patrocínio de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Projeto Expositores, especialista em projetos comerciais, e Tecnolar, 30 anos. Tudo o que você precisa está na Tecnolar. O nosso tema agora é segurança pública. A gente tem, né, uma sensação um pouco mais tranquila de segurança, claro, menos pessoas circulando, a vida noturna está parada por conta da pandemia, mas como deve ser a partir de janeiro, quando devemos retomar essa movimentação pelas cidades, lembrando que Campo Bom terá uma guarda municipal armada, que é um projeto que foi implementado há pouco na cidade. Sim, olha só, a questão da segurança e de todos os setores, ele é ligado também para uma questão de inteligência, né? E a nossa proposta, inclusive está no nosso plano de governo, é um plano na qual a gente vai ter uma assessoria técnica que nós vamos criar ou conseguir os dados, né, de níveis de vulnerabilidade por bairro. Quando eu falo a vulnerabilidade, vai ser vulnerabilidade social, que a gente sabe que causa, né, problemas de violência, e esses dados vão servir para toda a utilização dentro do corpo administrativo da prefeitura, entre eles a segurança. Então nós vamos ter dados, olha, nós temos tal bairro com um problema localizado, né, violência doméstica, né, nós temos N situações, né, que essas informações vão ser encaminhadas para os órgãos competentes de segurança e tomarem as devidas providências, né? Esse índice de vulnerabilidade por bairro vai também tratada, por exemplo, temos um aluno que não está indo para a escola, né? A educação vai atuar. Nós temos um problema, por exemplo, de uma família que tem uma pessoa doente, muitos carentes. A gente vê hoje, por exemplo, pessoas necessitando de leites especiais, né? Uma família que precisa e não encontra isso na prefeitura, sabe? Olha, tem problema. A gente sabe de casos que, olha, não consigo aquele leite. E muitas vezes uma família que não consegue recursos para aquele fim acaba tendo que cometer um ilícito, né? E à medida que a prefeitura, que toda essa cultura, né, que é uma cultura do bem da comunidade, olha, vamos lá ajudar essas pessoas na assistência social, vamos trazer esses índices para assistência social para todos, porque a gente vai ter um nível menor. A gente sabe hoje, por exemplo, com o apoio dessas verbas governamentais em função da pandemia, reduziu os índices de violência. Isso é claro, né? E por quê? Porque as pessoas tinham alimentação, tinham o dinheiro que era do emprego, que deveria vir do emprego, né? Então, toda essa ideia de trazer a cooperativa, trazer o índice de vulnerabilidade para o bairro e tomar as ações pontuais, nós vamos reduzir a questão da violência.
Perfeito. Vamos falar agora também de cultura e turismo, né? A cultura, principalmente, que foi um setor bastante afetado na pandemia. Sabemos que temos muitos artistas pela região, vários lá na cidade de Campo Bom. E turismo, acho que entra também nesse guarda-chuva, porque a gente está inserido no Vale Germânico, temos a cultura germânica. Quais as suas propostas nessa área envolvendo a cidade de Campo Bom? Bom, eu sou um amante da cultura, né? As pessoas que me conhecem sabem, né? Eu penso que a gente vai ficar em dívida, a gente já está em dívida, né, com todos os atores culturais da nossa cidade. E essa dívida, né, o governo do Mekong e Jaquiel 43 vão pagar para vocês. Eu penso que muitos artistas locais eles não foram valorizados o quanto deveriam na nossa cidade. Nós vamos criar, né, apresentar um maior festival de música e arte da nossa cidade. Arte, quando eu falo arte, teatro, manifestações artísticas, né, dos diversos setores da sociedade, né? Eu penso assim que nós precisamos contemplar essas pessoas, né, porque realmente foram pessoas que não têm, inclusive eu tenho certeza que muitos artistas que eles gostam de um palco e entraram em depressão, não só pela questão econômica, porque muitos deles, né, não recebem, não é só pelo dinheiro, né, mas pelo aplauso, né? Eu fui um idealizador aí de um projeto, né, que ele apresentava, era sem fins lucrativos, a gente colocava um espaço para ele se apresentar, eles ficavam muito satisfeitos. Então está faltando palco, né? Está faltando recursos também, que eu acho que a gente tem que, junto com os atores culturais, vamos buscar essa fórmula para que eles sejam contemplados não só com os aplausos, mas também com recursos, né? E nós teremos todos os elementos, porque nós vamos ter menos CC na prefeitura, nós vamos ter mais economia, né, pela cultura da sustentabilidade, mais emprego, e com isso nós vamos ter mais recursos para investir na cultura e contemplar os artistas, né, locais. Perfeito. Agora a gente vai falar de mobilidade urbana. Tenho certeza que o senhor é o utilitário da bicicleta, né? Até porque Campo Bom tem uma bela ciclovia. Dentro aí da sustentabilidade, acho que é o meio de transporte mais procurado. Eu já fui mais, confesso, né? Eu confesso. Eu já fui mais. Quando eu comecei a trabalhar com 12 anos e o meu veículo principal era a bicicleta, né? Eu fui adquirir um carro, eu acho que quando eu tinha uns 26, 27 anos. E era um Fusca, né? O Fusca e como é que a gente pode deixar Campo Bom ainda mais tranquila nesse quesito, né? Tirando os veículos da rua. Eu penso que não vai acontecer isso, né, a curto prazo. Eu acho que vai acontecer os veículos se transformarem com maior tecnologia. A gente sabe que está vindo agora, né, os veículos elétricos, né? Claro que já se contempla, a cidade já por uma cultura já de vários anos, se contempla com ciclovia. Essa política vai se manter na cidade. Hoje não se projeta uma avenida, né, sem uma ciclovia. E essa cultura, essas obras vão se manter, né, dentro da minha lógica. E eu acho assim que a gente tem que agradecer aquelas pessoas que tiveram aquela ideia lá no início, porque hoje Campo Bom é reconhecida, né, como uma das cidades que tem uma ciclovia, eu acho que uma das maiores da América Latina até, né? Então essa cultura vai se manter. Hoje muita gente usa a ciclovia ali para caminhadas, né, para esportes, então a gente vai ampliar, talvez, né, eu acho que nós podemos construir bebedouros ao longo da ciclovia. A gente pode melhorar o que já está sendo feito, né? E tem espaço para melhorar. Em relação da mobilidade urbana, a uberização, que é uma palavra nova, né? Quando se fala uberização, se fala da tecnologia que vem à frente. Tu vê que são tecnologias que facilitam a vida da pessoa, né? Eu acho que os Ubers bem daqui, logo ali, vão ser todos elétricos. Então a gente já vai partir por uma cultura também de sustentabilidade.
né? Tu vê que quando fala em uberização, tu fala também a utilização das placas fotovoltaicas. Eu acho que nós temos também espaço, né, para todos os espaços públicos ir para esse caminho, né? Então, em relação, nós temos lá nossa companhia de ônibus lá, né, que também está encontrando dificuldades em função de toda essa pandemia, não pôde circular e tal. É uma dívida que a gente tem também com o pessoal do transporte coletivo, que também vai entrar. Eu tenho certeza que até o final do nosso mandato, os ônibus serão elétricos, tá? Os ônibus serão elétricos e a mobilidade na cidade já está sendo contemplada com essa cultura da uberização. Bom, agora a gente tem 2 minutos para o senhor responder a seguinte pergunta. Por que o senhor quer ser prefeito de Campo Bom? Bom, eu me coloco assim como prefeito de Campo Bom porque eu me considero de verdade um divisor de águas entre o que se viu da política até hoje e o que vai ver daqui para frente, né? Por tudo que eu coloquei ali, por números de cargos que o pessoal tem utilizado quando assume a prefeitura, por essa cultura de apresentar um desenvolvimento para a cidade sem interferir nas futuras gerações. Eu acho que isso é fundamental para o bem-estar do município. A gente reconhece a nossa cidade como uma das melhores cidades do Brasil, né? E a partir dessa cultura nós vamos ainda transformar ela numa cidade muito melhor, né? Nessa condição que eu me apresento, eu penso que as pessoas, antes de votar, elas precisam conhecer a mim com mais profundidade, né? A gente ouve falar muita coisa, fulano é fulano, né? Mas hoje vocês podem ali pesquisarem a meu respeito, né? Inclusive saber as minhas propostas com maior profundidade. Eu recomendo as pessoas a pesquisarem nas redes sociais, hashtag, né, agora é nossa vez, 43, né, que vocês vão encontrarem vários conteúdos, né, com maior profundidade dentro daquilo que eu falei. Vocês sabem que eu não tenho muita habilidade, né, para falar aqui em público quanto gostaria, né, então pode ter se passado alguma coisa que vocês poderiam ter um conhecimento muito mais profundo a meu respeito e a respeito das propostas do Partido Verde. Obrigada, candidato Marcos Santos Miconga, do Partido Verde, Coligação Verde e Sustentabilidade, nosso primeiro entrevistado nessa sequência aí dos candidatos à Prefeitura de Campo Bom. Lembrando que a apresentação dessa cobertura especial aqui da Vale TV fica a cargo da JG Serviços, Segurança, Limpeza, Jardinagem e Zeladoria. Temos ainda o patrocínio da Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, projeto, expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar 30 anos. Tudo o que você precisa está na Tecnolar. Eu volto amanhã com mais um entrevistado. Até lá!